Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos comentar aqui agora a prova que ocorreu no último final de semana para o concurso da LERJ, voltado para o cargo de especialista em contabilidade. A gente vai comentar nesse vídeo aqui apenas as questões de contabilidade pública. Vamos lá? A gente está usando como referência a prova tipo 1, que é a prova branca. Beleza? Questão 48. Uma transação sem contraprestação é aquela em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou tem passivos extintos e entrega valor irrisório, ou nenhum valor em troca. Considerando a estrutura da administração pública brasileira e a perspectiva das transações sem contraprestação, é correto afirmar que, aí vamos ver o gabarito preliminar, ativos oriundos de transação sem contraprestação devem ser reconhecidos quando a entidade tiver controle dos recursos. Esse é o gabarito, e eu vou dizer o seguinte, vamos supor que a questão fosse sobre ativo. Não era sobre ativo sem contraprestação, que geralmente a pessoa fica mais em dúvida. Então, qualquer que fosse o ativo, para ser ativo, tem que ter três coisas. Tem que ser um recurso, a entidade tem que ter o controle desse recurso, e essa transação tem que ser decorrente de eventos passados. Então, mesmo que aqui não fosse ativo sem contraprestação, qualquer ativo, de qualquer natureza, eu só vou reconhecer ele se a entidade tiver o controle sobre ele. Lembrando que controle não é propriedade legal. O arrendamento financeiro ou mercantil, a entidade tem um controle, mas não tem a propriedade legal dele. Ele é um ativo, beleza? Vamos olhar as outras opções. Essas transações representam uma parte pouco significativa, falso. Sabe por quê? Sabe quem está aqui, pessoal? Os impostos. Os impostos são ativos que você recebe sem contraprestação. Nas transações sem contraprestação, os impostos deverão ser reconhecidos como VPA quando arrecadados? Falso. Os impostos serão reconhecidos, as VPAs dos impostos serão reconhecidas quando do estágio do lançamento, não quando da arrecadação. O ativo obtido em transação sem contraprestação será inicialmente mensurado pelo custo. Falso. Ele será mensurado pelo valor justo ou valor original. Os recursos recebidos antecipadamente não serão reconhecidos como ativos. Falso. Serão reconhecidos como ativos. 49. Dentre as informações que devem ser geradas e disponibilizadas pelo Legislativo em todos os entes governamentais está o relatório de gestão fiscal, previsto na LRF. Vamos lá. O primeiro e o segundo, ele quer a opção correta. O primeiro e o segundo quadrimestre, as Assembleias Legislativas publicarão somente o demonstrativo da despesa com pessoal e o demonstrativo simplificado. Falso. O simplificado é só no último quadrimestre. B. No último quadrimestre, as informações fiscais do Legislativo serão publicadas apenas de forma consolidada do Executivo. Nada disso. Lembrando, cada órgão, cada poder autônomo tem que publicar o seu RGF. O anexo relativo ao demonstrativo da dívida consolidada será publicado pelos órgãos do Poder Legislativo apenas no último quadrimestre. Falso. A dívida consolidada, ela faz parte do RGF do Executivo em todos os quadrimestres. D, que é o gabarito preliminar. O anexo relativo à demonstração da despesa com o pessoal do Legislativo será publicado em todos os quadrimestres. Verdadeiro. O controle do limite da despesa com o pessoal da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas é realizado de forma consolidada. Aí aqui ele pegou pesado, certo? Mesmo que seja parte, ambos sejam parte do Legislativo, aí aqui realmente ele pegou mais pesado. No Manual de Demonstrativos Fiscais, certo? O Tribunal de Contas do Estado, ele tem que elaborar o relatório de gestão fiscal dele, que vai ter o controle da despesa com o pessoal dele. Mas por que essa questão ficou difícil? Porque isso aqui não está na LRF. Isso aqui está no Manual de Demonstrativos Fiscais. Certo? Então, ele é o controle do Legislativo. O limite do Legislativo total é de 3%, sem que esses 3% ele vai ser repartido entre o Estado e o Tribunal de Contas, e cada um deles, o Legislativo e o Tribunal de Contas, elaboram o seu próprio relatório de gestão fiscal. Mas, como eu disse, uma questão muito avançada. Mas aqui, sendo bem honesto, apesar que eu sei que isso aqui está no Manual de Demonstrativos Fiscais, daria para o aluno tentar recorrer, porque ele poderia tentar anular a questão dizendo o seguinte, que o limite global do Legislativo é de 3%, e que a questão ela não foi precisa quanto à discriminação que
A despesa com o pessoal do Legislativo e do Tribunal de Contas, ela está separada, certo? Apenas no relatório de gestão fiscal, mas que para fins globais ela é de 3%. Daria para tentar um recurso aqui, certo? 50. Aí ele pergunta aqui sobre os bens. De acordo com essa classificação, bens públicos. O uso dos bens públicos deve ser sempre gratuito. Falso. Pode ser oneroso ou pode ser gratuito. A exemplo, um estacionamento público. Pode ser oneroso. Os bens de uso especial apresentam estrutura de direito privado? Não, público. Os bens dominiais constituem objeto de direito pessoal ou real das entidades públicas? Verdadeiro. Os bens de uso comum são alienáveis enquanto conservarem sua qualificação inalienáveis. Todos os bens de uso comum possuem significância histórica, cultural e ambiental? Falso. Certo? Não necessariamente. Então o gabarito realmente C de casa. Questão 51. Vamos lá, o que é que ele pede para a gente não perder tempo? Ele pergunta quais são as operações que causam redução no patrimônio líquido, ou seja, variação patrimonial diminutiva. E ele pergunta quais as operações que não têm impacto no patrimônio. Certo? Ele não falou patrimônio líquido. Se ele falou patrimônio líquido, seria variações patrimoniais qualitativas. Vamos lá. Aí a questão já pode ser anulada, mas vamos lá. Questão, vamos lá, VPD. Então, amortização de empréstimo, não. Aquisição de veículos, não. Baixa de ativos por obsolescência, VPD. Bem recebidos em doação, VPA. Aquisição de veículos e amortização de empréstimo, a variação patrimonial, quali. Eu vou colocar quali, para não confundir aqui. Quali. Construção de imóveis, quali. Contratação de operação de crédito, quali. Doação de bens inservíveis, variação patrimonial diminutiva. Ganho na alienação de bens, variação patrimonial aumentativa. Juros em encargos da dívida, variação patrimonial diminutiva. Perda de ativo por furto, variação patrimonial diminutiva. Receitas derivadas, variação patrimonial aumentativa. Redução ao valor recuperável, variação patrimonial diminutiva. Transferências recebidas, variação patrimonial aumentativa. Então, no final, ele quer saber só as VPDs. Então, aqui você vai ter 32, aqui você vai ter 18, aqui você vai ter 37, 45, 21. Será que eu não esqueci nada? Vamos ver de novo. Então, vamos lá. 32 mil, mais 18 mil, mais 37, mais 45, mais 21. Então, vamos lá. Aqui vai me dar 50 mil. Aqui vai me dar 52 mais 30, 82 mil. E aqui vai dar 21 mil. Aí agora aqui vai dar 132 mil. Mais 21, 153 mil. Vamos ver. Bateu. 153 mil. Agora ele pergunta, não tem impacto no patrimônio. O que é que acontece? Todas as transações aqui têm impacto no patrimônio. Agora, no patrimônio líquido, que eu acho que é o que ele quis dizer e não disse, seriam as seguintes, seriam as quali. Então, quais são as quali? 110 mil. 130 mil. Qual a próxima quali? 690 mil. 250 mil. Vamos fazer contas fáceis. Isso aqui mais isso aqui vai me dar 800 mil. Isso aqui mais isso aqui vai me dar 380 mil. Então aqui vai me dar 980 mil. Vamos ver. Está faltando 200. Vamos ver onde a gente esqueceu esses 200 aqui. Transferências recebidas. O único 200 mil que está faltando aqui, pessoal, é esse aqui, ó. Transferências recebidas. Então aqui cabe recurso. Essa questão cabe recurso, porque deveria ter sido 980 mil. A não sei que eu tenha errado uma conta ali de novo. Vamos ver se eu não errei ali. Acho que não, mas vamos checar, né? Eu errei, pessoal. Na verdade não é 980 não, ó. Não cabe recurso não.
Eu esqueci de somar esses 3 aqui. Então seria... Aqui é um 3, né? Então aqui seria 1.180. Não. Seria 1.180 sim, tá certo. Eu errei, foi na soma final ali. Então seria 1.180 mil. Não, ele não tinha que considerar a transferência, ele não considerou. Realmente seria 1.180.000. Então, gabarito D de dados. Mas mesmo assim, cabe recurso, porque alguém poderia alegar que a questão ela pergunta algo errado. Porque as variações qualitativas, elas alteram o patrimônio. Elas não alteram o patrimônio líquido. Então, aqui, faltou a palavra líquido. Tá? Então, dá para tentar anular a questão. Próximo. De acordo com o manual MCASP, editado pela STN, o valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser intercambiado ou um passivo pode ser liquidado entre partes interessadas que atuam em condições independentes. Para fins de reconhecimento inicial como elemento patrimonial, trata-se de um exemplo de um ativo que deve ser registrado a valor justo. Ativos intangíveis, ativo imobilizado, a título gratuito, disponibilidades financeiras, estoques, resíduos e refugos. Participação em consórcio. Então vamos lá responder da seguinte forma. Preste atenção. Ativos intangíveis seria pelo valor, pelo custo de aquisição ou o custo de produção. Disponibilidades financeiras, valor original. Resíduos e refugos, valor realizável líquido. Consórcios públicos, método de equivalência patrimonial, por eliminação seria B de bola mesmo. 54. O Departamento de Contabilidade de uma entidade pública precisa registrar um ativo no subgrupo imobilizado, como máquinas e equipamentos, e definir sua vida útil. O manual do fabricante diz que é 8 anos. O regulamento do imposto de renda diz que é 5. A entidade, por questões operacionais, troca a cada 4 anos. Quem é que manda? Quem manda é o uso da máquina, que é a cada 4 anos. Então, vai ser a cada 4 anos. Questão difícil também. Ao final do exercício de 2015, uma determinada entidade iniciou um processo de revisão do valor patrimonial de seus ativos. O extrato a seguir refere-se a um conjunto de equipamentos. Então, assim, data de aquisição, 1º de julho de 2008. Custo de aquisição, 360. Valor residual, 10%. Então, como é que a gente faria? 360 menos 36. Isso aqui vai dar 324 mil. Certo? 324 mil eu vou dividir por 10. Então, isso aqui vai dar 32.400 mil ano. Tá? Porque são 10 anos. Então, o valor contábil líquido foi 360. Não, desculpa, o valor contábil bruto foi 360. Sendo que eu só deprecio, o valor residual vai ser 10. E aí o valor depreciável seria 324. Eu vou dividir isso aqui por 10, vai dar 32.400 por ano. Beleza? Aí vamos lá, o que é que ele pede agora? A partir dos dados, considerando o conjunto de ativos, o valor líquido contábil ao final de 2015 é... Então vamos lá. Esquece 2008. 2008 é metade. Vamos colocar aqui 2008. 2009. 2010. 2011. 12. 13. 14. 15. Então, em 2008 foi metade. Quanto é metade de 32.400? Vai ser 16.200. No restante, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é só multiplicar 32.400 vezes 7. 0, 0. 7 vezes 4, 8. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2, 16. 7 vezes 3, 21, 22. E aqui vai dar mais 16.200. Aqui vai dar 0, 0. Aqui vai dar 0, sobe 1. Aqui vai dar 13. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2. 243 mil. Então, vai ser 360 menos 243 mil. Isso aqui vai ser igual a 117 mil. Beleza? Vamos ver aqui, 117 mil. Aí ele fala o seguinte, o processo de revisão patrimonial do conjunto de ativos
revelou necessidade de revisão do seu valor recuperável. Dessa forma, foi apurado que o valor de uso desses ativos representa 100 mil. Como se trata de específicos, o valor líquido de venda não pode ser apurado. A partir dessas informações, o que é que acontece? O valor recuperável foi de 100 mil. E você tinha registrado um valor contábil líquido de 117. Quando o seu valor contábil líquido é maior do que o valor recuperável, o que é que você faz? Você registra uma perda por impairment. Então, foi reconhecida uma perda de 17 mil, que é a diferença. Certo? Então, gabarito D de dado. 57. Uma entidade pública foi acionada judicialmente em decorrência de constrangimento que um usuário alega ter sofrido por parte de um servidor da entidade. Em decorrência dos autos processuais do julgamento, o setor jurídico considera provável que a entidade seja condenada, mas ainda não tem elementos suficientes para fazer as estimativas confiáveis. Aí eu trouxe aqui a tabela. Provável, certo? Só que possibilidade estimativa do valor não é possível. Se não é possível, é um passivo contingente e registre notas explicativas. Então, pessoal, seria isso aqui, ó. Seria C de casa, beleza? 58. A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a segregação das contas em classes de grupos, de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. De acordo com as disposições sobre a segregação de contas, vamos ver os itens a seguir. A consolidação das contas ocorre com as informações do quarto nível. Falso. Ocorre com as informações do quinto nível. As classes de contas podem ser integradas entre diferentes naturezas de informação. Falso. Classes 1, 2, 3 e 4 só pode ser de natureza patrimonial. Classes 5 e 6 só pode ser de natureza orçamentária. 7 e 8 só pode ser natureza de controle. Não tem integração matricialidade. As classes que envolvem as contas de receita e despesas reconhecidas por competência são de natureza patrimonial. Aqui está. A rigor, essa questão pode até tentar ser anulada, porque alguém pode ter dito que entendeu que receita e despesa aqui era no sentido orçamentário. Certo? Mas quando ele fala receita e despesa por competência, principalmente receita, isso é de natureza patrimonial. Certo? Mas vamos olhar. Daria para tentar o recurso aqui. Os entes da federação não devem detalhar as contas além dos níveis. Falso. Eles devem detalhar. Eles podem detalhar. Podem. Os planos de conta da federação devem ter pelo menos 5 níveis. Falso. 7. O fato é o seguinte, as outras opções estavam muito erradas. Mas a letra C, ele deveria ter dito receita e despesa pelo enfoque patrimonial. E ele falou receita e despesa por competência. Dá para tentar uma anulação aqui, entendeu? Vai ser difícil, porque ele pode dizer ao examinador que essa receita e despesa era pelo enfoque patrimonial. 59. Dentre as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. Acerca da estrutura do balanço patrimonial, é correto afirmar que a conta VPD paga antecipadamente pode ser evidenciada tanto no circulante quanto no não circulante. Esse foi o gabarito. Vamos olhar os outros. A conta de resultado diferido é apresentada como detalhamento no PL. Não. Resultado diferido não tem isso aí mais. A segregação de contas obedece à lógica de necessidade da autorização legislativa. Falso. A segregação de contas é circulante e não circulante. Essa questão de necessidade de autorização do legislativo é um atributo da conta contábil, do ativo e do passivo apenas, que separa o ativo em financeiro, conta financeira e conta permanente. Então, isso aqui está falso. As contas de restos a pagar não processados são evidenciadas no passivo circulante. Não são. Isso aqui está no nosso material. Que bom que caiu isso aqui. E o quadro principal do balanço patrimonial evidencia o superávit financeiro. Não. Isso aqui vai estar no quadro auxiliar. Então, realmente, pessoal, o gabarito foi letra A. Questão difícil também essa daqui. Questão 60. Considerando a estrutura das demonstrações contábeis, a demonstração que apresenta o detalhamento das receitas originárias e derivadas é... O único lugar aqui que vai ter receita e despesa para começar a história é A, B e C.
Aqui não tem e aqui não tem. E desses 3 aqui, isso aqui nem é demonstração contábil, que é a letra E. E a letra D só tem variação patrimonial quantitativa. Aí o que acontece? O balanço financeiro e o balanço orçamentário, eles separam a receita em orçamentária, no caso do orçamentário só tem receita orçamentária. No balanço financeiro tem orçamentário e extra, certo? E tem as transferências financeiras. Sendo que no balanço financeiro a preocupação é separar os recursos em vinculados e os ordinários. Quem vai ter esse quadro auxiliar de originária e derivada é a demonstração dos fluxos de caixa. Por isso que o gabarito foi letra C de casa. Beleza, pessoal? Então, questão difíceis também da FGV. Eu vi aqui uma possibilidade ou 2 de recurso, mas são recursos frágeis. Acredito que a banca não vai aceitar. Por quê? Porque as outras opções estavam muito erradas. E a rigor, o jeito que o examinador escreveu não estava tão errado. Entendeu? Não estava tão claro, mas também não estava tão errado. Então é isso, prova difícil, mas eu tenho certeza que os alunos que fizeram aqui a aula comigo, assistiram todos os vídeos, valeu a pena, porque realmente a prova foi hard. A prova foi no nível elevado, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.